Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui a nossa revisão sobre forças, né? Vamos relembrar aqui alguns tipos de forças que nós já estudamos lá na primeira série. Bom, então sempre quando você aplica uma força em um corpo que pode sofrer deformação, tá? É o que nós vamos chamar de força elástica, tá? Essa força elástica ela não vai só surgir em uma mola, ela vai surgir em qualquer corpo que pode ser deformado. Então esse corpo foi deformado e existe nesse corpo uma força elástica. Então observe aqui, ó, nessas figurinhas aqui, que eu tenho a primeira figura é uma mola no estado original, ela não está deformada. Uma vez que eu aplico uma força, tá? Comprimindo essa mola, vai surgir uma força contrária a essa força original que eu apliquei, a minha mão aplicou. Essa força aqui, que está querendo voltar ao teu estado original, é a força elástica, tá? Então esse Fe vai ser a força elástica contrária à força que eu apliquei. É a mesma coisa se eu fosse puxar essa mola, se eu fosse alongar essa mola. Então eu estou alongando essa mola, estou puxando para a minha direita com uma força F. Agora vai surgir uma força contrária a essa força que eu apliquei. É essa força contrária que eu vou chamar de força elástica. Então a mola, esse corpo aqui, ele quer voltar para sua posição original. Observe aqui, quando eu deformo essa mola, vai surgir um ΔX. Quem é ΔX? Tá? ΔX é a variação da deformação. Esse X aqui a gente chama de comprimento da mola, tá? Então, comprimento final menos o comprimento inicial. Esse é o ΔX. Então, sempre quando você está deformando uma mola, surge um ΔX. Essa variação da deformação da mola. Então, observe aqui, né, que a deformação da mola é diretamente proporcional à força aplicada. Então, para uma deformação X, eu tenho uma força F. Para uma deformação 2x, eu tenho 2F. Para uma deformação 3x, eu tenho 3F. Então, uma vez que você consegue construir esse gráfico, determinar a fórmula da força elástica é muito simples. Então, a força elástica é diretamente proporcional à variação da deformação. Então, aqui eu tirei essa proporção e tem uma igualdade, eu acrescento uma constante. Observe que a força elástica, na forma vetorial, ela fica que força elástica é menos kx menos k vezes ΔX. Menos por quê? Porque o sentido da força elástica é contrária à força que você está exercendo, à força que você está aplicando. E K é a constante elástica da mola, é uma propriedade de cada mola, tá? É uma constante da mola. Se a mola foi feita de um metal X, vai ter um K. Se é um metal Y, vai ter um outro K. Se é de plástico, vai ter um outro K. Tá? Então, K é a constante elástica, que vai depender de cada mola. Tá? Bom, outra força importante também que a gente não pode esquecer é a força de atrito. Tá? Então, a força de atrito, coloca aí, é uma força de contato. Ela sempre vai surgir quando eu tenho um contato. Então, aqui eu tenho um contato do pneu com asfalto. Então, dependendo de quão áspero é isso, essa força de atrito ela pode diminuir ou aumentar. Em alguns exercícios, eu não vou considerar essa força de atrito. Então, o exercício vai falar assim, desconsidere a força de atrito. Mas se tem contato, tem força de atrito, tá? Agora, essa força de atrito ela pode ser tão pequena que eu possa desprezá-la durante o meu exercício. Mas se o exercício não for nada sobre você desprezar essa força de atrito, você tem que levá-la em consideração. Aqui, quando eu tenho algum corpo subindo um plano inclinado, observe que eu tenho a força de atrito, né, sendo contrária ao movimento, e ainda eu tenho a força normal, que é uma outra força de contato, tá? Então essa força de contato, lembra, essa força normal é uma força extremamente importante que nós já vimos. Então é uma força de contato sempre o que fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então esse desenho aqui é importante para você notar o que? A força peso nós já estudamos. É uma força primordial que vai existir sempre quando os corpos estão na superfície de um planeta, no caso aqui da Terra. A força normal, junto com a força de atrito, também é uma força de contato. Então, força normal, força de atrito são ambas forças de contato. Qual a diferença de uma para a outra? A força normal faz um ângulo com a superfície e a força de atrito vai ser o que?
tangente à superfície, tá? No sentido contrário à tendência de movimento. Então, se a tendência de movimento para cima, a força de atrito está para baixo. Tendência de movimento, cuidado com essa palavra, tá? Então, outros exemplos aqui da força de atrito, né? A gente só consegue andar devido à força de atrito. Então, você exerce uma força no solo, então a força de atrito te empurra para frente, tá? Se você vai fazer uma curva, então você só consegue fazer uma curva porque existe uma força de atrito também. Há um objeto aqui entrando, né, um asteroide entrando aqui na Terra com uma alta velocidade, né, ele começa a pegar fogo devido a esse atrito que tem com esses gases ao seu redor, tá? Bom, o que é a força de atrito cinético? Então a gente vai diferenciar essa força de atrito. Nós precisamos diferenciar entre força de atrito cinético e a força de atrito estático, tá? A força de atrito cinético é sempre quando o corpo está em movimento. Então, cinético, essa palavra cinético já lembra velocidade, movimento. Então, se eu tenho movimento e o atrito não é desprezado, tá? Eu tenho a força de atrito cinético. Como que a gente vai calcular essa força de atrito cinético? A força de atrito ela sempre é proporcional à força normal. E aí, se eu quero sair de uma proporção para virar uma igualdade, a força de atrito cinético é μ vezes a normal. É dado por essa equação aqui. Mas quem é μ? μ é o coeficiente de atrito cinético, tá? É uma constante novamente. Então ela depende do contato entre as duas superfícies. Então, um exemplo, eu tenho essa caixa aqui. Essa caixa está em cima de uma mesa de madeira. Então esse μ tem um valor constante. Agora, se essa caixa está em cima do asfalto, vai ter um outro μ porque eu toquei a superfície. Agora, se eu tocar também a caixa, também vai ter um outro μ. Então, a caixa depende do contato entre os dois corpos. Tudo bem? É uma propriedade desse contato. Tá? E essa força de atrito estático? Então, estático já está falando parado. Tá? Então, estático é parado. Cinético é quando está em movimento. Estático é quando está em parado. Então, observe aqui ó, que eu tenho um corpo em repouso e eu começo a fazer uma força nesse corpo aqui para movimentá-lo, tá? Observe aqui ó, que eu faço uma força bem pequenininha, o corpo continua parado. Então a força que eu apliquei no corpo, força F, é igual à força de atrito estático, que está contrário à tendência de movimento. Então força de atrito estático. Essas forças aqui possuem modos iguais. Observe aqui que eu aumentei a força que eu apliquei no corpo. Se eu aumentei a força que eu apliquei no corpo e o corpo continua parado, significa que a força de atrito estático também aumentou. Então, nesse caso aqui, continua a força de atrito estático igual a força F que eu apliquei. Agora, tem uma condição que o corpo está na iminência de movimento. O que é o corpo na iminência de movimento? É o corpo agora, ele está parado, mas qualquer perturbação que eu faça, ele entra em movimento. Tá? Se vem alguém aqui e sopra aqui, o corpo vai entrar em movimento. Iminência de movimento, ele quer entrar em movimento, mas ainda ele está parado. Ele está quase entrando em movimento. Então, nesse caso aqui, eu chamo força de atrito estático máximo. Tá? Observe que nesses casos anteriores, que não é caso de iminência, a força de atrito é igual à força que você aplicou. Agora, nesse caso aqui, observe que a gente pode obter uma equação também para ele, que nós vamos ver daqui a pouco. E depois, se o corpo já entrou em movimento, é aquele caso que nós vimos anteriormente, força de atrito cinético. Tá? A força de atrito estático máximo continua sendo igual à força que você aplicou, mas ainda eu posso calcular por essa equação aqui. Observe que a equação da força de atrito máximo, coloquei aqui, ó, força de atrito estático máximo, vai ser μ estático, tá? Vezes a normal. Então é a mesma fórmula que nós vimos para o cinético. A diferença é essa constante que você vai usar. Então a constante μ estático vai ser um valor e a constante μ cinético, por que tão cinético? Por que tão D aqui? Porque esse μ cinético às vezes pode chamar de dinâmico também, tá? É a mesma coisa. Então observe ó, que eu tenho várias substâncias e esse μ estático ele possui um valor maior do que o cinético. Então é isso mesmo que vai acontecer. Normalmente esse μ estático é maior que o μ cinético. Tá? Então a força de atrito
quando o corpo estiver em repouso é maior do que a força de atrito quando o corpo estiver em movimento. Isso aqui é importante, tem que lembrar dessa informação aqui. Tudo bem? Mas a fórmula é basicamente a mesma, só tem que ter cuidado de qual é o Mi que eu vou usar. Então, você fala para você, um corpo está sob o gelo, tá? Aí você precisa saber se ele está parado sobre o gelo ou se ele está em movimento sobre o gelo. Se ele estiver parado, você vai usar 0,1. Se ele estiver em movimento, 0,03. E não tem unidade, tá? É uma grandeza adimensional, sem unidade. Tudo bem? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.